Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Prazer estar aqui com os irmãos em Cabo Frio. Está muito feliz em, depois de alguns anos, poder voltar aqui, poder rever o Luciano, sua família, alguns irmãos, alguns alunos, alguns amigos que estudaram com a gente nas escolas. E poder compartilhar com vocês daquilo que temos entendido para esse tempo. Meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia, somos pais da Giovana, da Olívia, da Pietra, somos naturais de São Paulo e trabalhamos há 15 anos em Curitiba, e trabalhamos com a missão mobilização, e nesses últimos 15 anos temos nos dedicado a treinamento e principalmente despertamento vocacional, né? E tivemos aqui hoje de manhã um tempo muito especial e nos sentimos bem à vontade mesmo para compartilhar e para debruçarmos sobre as Escrituras. Falamos sobre o governo do amor e o domínio do medo, e falamos da importância de vivermos um reino que funciona, e todo governo, para poder funcionar, ele tem que estar de acordo com a sua legislação, com as suas leis, com os seus princípios. E nós falamos muito sobre muitas coisas hoje que não funcionam, mas nós não paramos para pensar como essas leis precisam ser aplicadas para que as coisas funcionem, não é mesmo? Então, muitas vezes nós corremos o risco de sermos informados sobre um reino, mas não conseguimos ser formados de uma maneira apropriada e de acordo com o padrão de exigência das leis e dos princípios dessa realidade, né? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite sobre algo que nós temos querido que é importante, uma questão de organizar algumas coisas dentro de nós, né? Hoje nós falamos muito sobre a distância que existe entre o potencial e o desempenho, e como a gente romper com essas dominações de medo, para que possamos realmente nos sentir liberados para funcionar dentro da dinâmica da aliança. Falamos bastante sobre isso hoje. Eu queria falar um pouquinho e compartilhar o que nós temos entendido sobre chamado e sobre vocação. E eu acredito que sempre quando nós precisamos ou desejamos entender algo, ou o conceito sobre algo, ou a essência de algo, ou como Deus pensa algo, nós somos encorajados a voltar ao princípio. Existem duas maneiras de você entender o princípio. Colossenses 1 fala que Cristo é o princípio de todas as coisas. Então eu não vejo o princípio, início, como um ponto dentro de um cronograma, mas eu vejo o princípio como uma pessoa. Cristo é o princípio. Todas as coisas passaram a existir por meio dele, segundo João 1,3, né? E sem ele nada do que existe poderia existir. Então ele é o princípio. O princípio, o início, é uma pessoa e é Cristo. Estamos juntos? E ele é o princípio e ele é o fim. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Apocalipse não fala que ele sabe o fim. Ele é o princípio e ele é o fim. E tão importante quanto saber e procurar nos informar sobre o fim é entender que lugar eu preciso estar para que eu viva esse cumprimento de princípio e de fim. Então, o primeiro aspecto de princípio tem a ver com uma pessoa. Estamos juntos? E o segundo aspecto de princípio tem a ver com verdades fundamentais que faz com que tudo o que ele criou e estabeleceu funcione. Porque ao mesmo tempo que Hebreus 1 fala que ele cria o universo, por meio da sua palavra ele sustenta todo o universo. Então o que nós estamos muito preocupados nesse tempo é que tão importante quanto saber que tudo começou e existe por meio dele, é entender que tudo tem uma maneira de funcionar a partir das verdades estabelecidas por ele. E não podemos mais viver uma realidade que não funciona. Estamos juntos? Sim ou não? Por isso, o princípio também tem a ver com leis e verdades fundamentais que colocam as coisas em funcionamento, que trazem uma justiça. E quando nós falamos sobre chamado, sempre quando nós pensamos chamado, e você vai perguntar para alguém, qual é o seu chamado? Ele vai dizer, o meu chamado é trabalhar com crianças na África. Ou o meu chamado é trabalhar com dependência química no Nordeste. Ou o meu chamado é trabalhar com comunidades do sertão. Ou o meu chamado sempre
associamos o chamado com algo que nós acreditamos que devemos fazer. É ou não é? É ou não é, gente? Então, assim como hoje de manhã nós fomos falar sobre o amor e o medo, e fomos estudar qual é a origem do medo, como vamos descobrir a origem do medo? Voltando ao... Como nós vamos entender a essência do chamado? Voltando ao... Eu queria encorajar você a fazer isso, porque todos os homens do Novo Testamento construíram um pensamento a partir do princípio. O problema hoje é que nós desenvolvemos uma fé a partir de nós e a partir do lugar em que estamos. Estão entendendo isso? E por isso que é uma fé muito focada em salvação e uma fé que não consegue visualizar propósito. Por quê? Porque eu penso e desenvolvo uma fé a partir de mim. E você vai ver que desde Mateus até Apocalipse, nós vamos ver homens que conseguem desenvolver uma percepção muito clara a partir do princípio de todas as coisas. Por exemplo, Mateus começa um Novo Testamento, o primeiro evangelho, pensando a partir de que ponto? Do momento histórico em que ele está ou do princípio? Ele começa com a genealogia, que ninguém gosta de ler. Mas ele fala de 3 ciclos de 14 gerações. Estão entendendo? E eu consigo visualizar que além desses 3 tem mais um, porque nós poderíamos contar de Adão até Éber, são mais 14 gerações. E Éber é a palavra que originou o termo hebreu, que é atravessadores. Então, um homem que é início que gerou a identidade de um povo hebreu que se tornou a nação de Israel, e depois mais 3 ciclos de 14. Eu acho isso muito interessante. Por quê? O que Mateus está construindo? O que Mateus está vendo? Ele está falando de um ciclo de gerações. Quando você fala de 14, você está falando de uma contagem sacerdotal, porque no 14º dia era o dia em que um cordeiro era morto. Ele era observado até o 10º e morto no 14º. E o número 14 é um múltiplo de 7, que o 7, como muita gente acredita e fala, que é o número da perfeição, ou o número completo, mas a palavra 7 significa juramento. Então eu consigo visualizar que Mateus vê um ciclo de gerações. O número 4 sempre tem a ver com algo universal, para todo o mundo. 4 estações, 4 elementos, 4 pontos cardeais. Então você vai ver que o 4 tem a ver com algo para todo o mundo. Ele fala de um plano perfeito por meio de um juramento para redimir toda a humanidade. E aí ele começa a falar da manifestação do Messias. Uau! Ele não pensa uma fé a partir da sua necessidade imediata. Ele pensa uma fé a partir do princípio. E quando você pensa uma fé a partir do princípio, a sua fé tem propósito. Estão entendendo isso? Sim ou não? João começa a escrever uma carta. E ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele fala depois que todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele nada do que existe viria a existir. E nele estava a vida e a luz para os homens. E as trevas não prevaleceram contra ele. Eu te pergunto, o que ele estava lendo quando essa realidade estava se abrindo para ele? O que ele estava lendo? A Torá. O que é? Os primeiros 5 livros da Bíblia, porque era só o que eles tinham. Ele estava lendo Gênesis. E conforme ele estava lendo Gênesis, algo se abriu. Ele fala, nele estava a vida e a luz para os homens, e as trevas não prevaleceram contra ele. O que houve em Gênesis 3? Haja luz. E ele separou luz de trevas. Ele começou a ver algo se abrindo, porque depois disso, ele começa a expressar o plano de redenção para o homem a partir da vida de Cristo, mas um homem que começaram a pensar sempre a partir do princípio. Eu queria encorajar você a isso. Aí saímos dos evangelhos e vamos para as cartas apostólicas doutrinárias, e vamos para Romanos 1, e ele vai falar que Deus criou o mundo. E os atributos invisíveis de Deus e a sua própria divindade são vistas claramente por meio das coisas que foram. E ele começa a relatar a criação, a manifestação de Deus, o homem não mais glorificando a Deus e trocando a verdade pela mentira. Ele estava lendo o quê? Gênesis de 1 a 3. Como Davi orava, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E todos esses homens começavam a pensar sempre a partir do princípio, e algo se abria diante deles com mais clareza. Você vai pegar Hebreus capítulo 1, o autor de Hebreus capítulo 1 estava falando do quê?
de Gênesis capítulo 1. Tem alguém aí? Qualquer tema que você pode pegar, por exemplo, fé. O autor de Hebreus, ao capítulo 11, ele vai falar sobre fé. E ele começa falando sobre fé a partir de que ponto? A partir de que ponto? Aí você me diz, não, ele começa falando a partir de Abel. Não, ele começa falando pela fé e entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ele está falando de Gênesis. A fé para ele faz sentido quando ele volta? Estamos juntos? E nós nos confundimos muitas vezes em muitos conceitos, porque nós criamos conceitos a partir de nós mesmos. E tudo que eu desenvolvo a partir de mim mesmo é incompleto. E eu tenho que voltar ao princípio, pessoa, Cristo, voltar ao princípio, fundamentos e verdades fundamentais estabelecidas por Ele, para sustentar todas as coisas em funcionamento, voltar ao princípio. No princípio você vai encontrar a origem de todas as coisas que existem. O que há na origem? Quem? Quando? E onde? Voltando ao princípio, você entende que foi nele, por meio dele e para ele. Nos céus. Na eternidade. Estão entendendo? Você entende quem, onde e quando. Você entende causa ou porquê. Você entende finalidade ou para quê. E você entende a base que sustenta todas as coisas que existem. Ele e os fundamentos e as verdades estabelecidas por ele. No princípio, tudo parece ter sentido. Você encontra as bases legislativas para regulamentar casamento, matrimônio, criação de filho. Tudo está no princípio. Tudo está no princípio. E muitas vezes nós estamos criando e desenvolvendo uma vida sem princípios, ou seja, que não são criadas a partir de Cristo e não são sustentadas e não funcionam a partir das verdades fundamentais estabelecidas por Ele, para que haja uma justiça. E como nós falamos hoje de manhã, a justiça não tem a ver com pobreza ou riqueza, mas com todas as coisas funcionando perfeitamente. Porque quando Paulo fala em Efésios 4, que paramos de ser meninos levados de um lado para o outro, e entendemos que Ele é o cabeça, e crescemos nele, na verdade, em amor, e cada um começa a entender a justa cooperação de cada parte, começa a entender o seu lugar e a sua função, o corpo efetua o seu próprio. Não existe uma metodologia. Ou seja, existe muitas metodologias, mas dentro de um crescimento natural, funcional e cheio de justiça, apenas entendemos verdades que fazem as coisas funcionar. Estamos juntos? E nós precisamos de uma vocação que funcione. E se existe hoje algo que nós vivemos por todos os cantos, é uma enorme crise vocacional. O que é uma crise vocacional? Eu não saber o que fazer. E o problema é que nós estamos sempre pensando crise vocacional a partir de uma mente, de um entendimento operacional. E o que é uma mente operacional? Eu sempre estou preocupado com o que eu tenho que fazer. Então, quando eu falo para você, qual é o teu chamado? Você me fala do que você quer fazer. Mas nós entendemos que a essência do reino não é operacional, é totalmente essencial e estratégica. Por quê? Porque ele é, no princípio ele era. João 1 é antes de Gênesis 1. Porque Gênesis 1 fala que no princípio ele criou, João 1 fala que no princípio ele era. Primeiro ele é ou primeiro ele cria? Depende de como você entende. Se você acha que ele só é porque criou, primeiro ele cria. Mas se você acha que ele criou porque ele é, primeiro ele é. O que você me diz? Eu acredito que ele é desde a eternidade. E pelo simples fato de ser, ele faz. E ele expressa o que ele é naquilo que ele fez. Romanos 1:20. Estamos juntos? Ele é. E o chamado, muitas vezes, nós associamos ao fazer. Mas temos que pensar, qual foi a primeira vez, no princípio, em que houve um chamado? Qual foi a primeira vez na história em que alguém chamou por alguém? Se nós queremos entender o que é chamado, vamos voltar ao... Não vou pensar o chamado a partir do que eu quero fazer. Vamos pensar chamado a partir do que... O que no princípio aparece como um chamado? Por que foi necessário um chamado? Estamos juntos? E aí nós vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 9.
Estamos juntos? Tem alguém aí? Olha que interessante o que diz ali na sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, onde estás? Qual foi a primeira vez na história em que alguém chamou por alguém? Gênesis 3, 9. A pergunta aqui: quem chamou por quem? Ok, estamos melhorando nossa compreensão. Então, encontramos a primeira vez que aparece alguém chamando por alguém. Isso é muito bom. E descobrimos que a primeira vez que alguém chamou por alguém, Deus chamou pelo homem. Estamos melhorando. Agora eu te pergunto: por que Deus chamou pelo homem? Se Deus chamou pelo homem, é porque o homem não estava no lugar que antes ele estava. Porque quando o homem estava antes no lugar que ele foi criado para estar, Deus não precisava chamar por ele. Simplesmente chegava e ele sempre estava ali. Estão entendendo? Porque eles se encontravam sempre na viração do dia. E de repente eles chegaram no lugar, porque Deus trabalha com encontros marcados. Não sei se você sabe disso. Mas não dá tempo de falar sobre isso agora. Mas ele chegava sempre num lugar que era como um encontro marcado. E quando chegou ali, Adão, onde está? Por quê? Porque nós estudamos hoje de manhã o que aconteceu. Quando ele ouviu os passos daquele que antes era o seu deleite e agora era uma ameaça, ele se escondeu porque teve medo. Se ele se escondeu porque teve medo, quer dizer que ele já não estava mais no lugar que ele deveria? Ele estava onde? Escondido. Adão, onde está? Escondido. Estão entendendo? O que é o chamado? O chamado tem a ver com o que você acha que você tem que fazer? Ou o chamado tem a ver com a volta? Ou o chamado tem a ver com o reencontro? Ou o chamado tem a ver com você ouvir de novo a voz daquele que no Éden tinha um encontro marcado com Deus? O chamado tem a ver com o que nós queremos fazer ou tem a ver com a redenção? Ou tem a ver com a reconciliação? Ou tem a ver com a nossa salvação? Estão entendendo isso? Eu quero que você entenda algo. A nossa crise vocacional existe porque estamos tentando cumprir a nossa vocação sem ter o chamado. Eu vou provar isso para você. A primeira coisa que Deus faz com o homem é o chamado. E o que é o chamado? É chamar de volta. É chamar de volta. Um versículo incrível que vai nos ajudar a entender o processo, ou seja, o fluxograma de como Deus trabalha o desenvolvimento do chamado é Isaías 43. Vamos lá, junto comigo. Tem alguém aí? Isaías 43. Eu não estou querendo dizer que você falar que tem um desejo de trabalhar em algo específico é errado. Estão entendendo o que eu estou falando? É que nós não estamos sabendo organizar e dar nome às coisas. E isso se confunde dentro de nós. E gera uma crise. Quando nós conseguimos organizar isso, vai ficar tudo mais claro. Para a gente poder se posicionar dentro dos seus devidos propósitos e processos. Né? Olha o que diz na sua Bíblia, Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha que interessante, são as mesmas duas palavras que aparecem em Isaías. Eu criou os céus e formou a terra. Criar e formar. Ele cria um Jacó e formou um Israel a partir do Jacó. Não é lindo isso? Criou o homem, formou uma mulher a partir do homem. Então ele cria e forma a partir das coisas que foram criadas. Mas também não é o assunto aqui, né? Então, ele criou Jacó e formou Israel. E aí o que ele diz? Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo nome, tu és. Não temas, eu te remi. Te chamei pelo nome, tu és. Para mim, esse é um dos textos mais completos para nos ajudar a entender chamado. Porque primeiro ele começa falando do que nós falamos hoje de manhã. Não tenha mais medo. Estão entendendo?
Por que não tem mais medo? Porque eu te remi. O que é remir? Eu paguei o resgate pela sua vida. Eu paguei o resgate pela sua vida. O que significa isso? Que agora você é meu de novo. Te chamei pelo nome, tu és. Repita comigo, não tenha medo. Eu te remi. Eu paguei a dívida. Eu perdoei. Você é meu. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Te chamei pelo nome. Tu és meu. Isso é chamado. O que é o chamado? Ei, não tenha mais medo. O que nós estudamos hoje de manhã? Ele nos libertou do império das trevas, do domínio que atua pelo poder na morte e o medo da morte, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e o nosso coração é governado pelo amor em dias de medo. Então, nada que venha trazer o sentimento de medo de novo. Por quê? Porque fomos resgatados. Fomos adquiridos de novo, fomos remidos, fomos comprados, somos dele. Estamos juntos? E quando ele fala que ela tem essa obra de remir, o chamado é o remir, o chamado é o resgatar, o chamado, Adão, onde você está? Volta para cá, eu vou abrir um caminho, a verdade e a vida, para que você volte a mim. O chamado é o caminho de volta. O chamado é resgatar para trazer de volta. O chamado é te chamar pelo nome de novo. E eu acho incrível a questão do chamar pelo nome. Olha o texto que ele está falando. Ele está falando de um Jacó e está falando de um Israel. De um mesmo homem com dois nomes. Estão entendendo? Chamar pelo nome é redimensionar a sua essência original. É isso o que está escrito em Lucas, se você for estudar depois Lucas 17:33, que fala que aquele que tentar preservar a sua vida, perde. Mas aquele que perder a sua vida, a salva. O que quer dizer isso? A palavra vida ali é a palavra psique. E sabe o que é a psique? Psique é todo o conceito e a consciência que você desenvolveu a partir da sua história, de todas as relações familiares, as relações que você viveu. Isso construiu conceitos sobre quem é você. Estão entendendo isso? Na psique ficou escrito conceitos sobre quem você é a partir do que você viveu. Um exemplo, Gideão. Ei, homem valente. Eu? A minha nação é oprimida, a minha família é pobre e eu sou menor da minha casa. Isso é psique. Estão entendendo? Ele criou um conceito sobre quem ele era a partir do lugar em que ele viveu. Então, na nossa psique, nós guardamos traumas, problemas, relacionamentos que vivemos, situações que enfrentamos, e tudo isso fica escrito no nosso inconsciente, no nosso consciente. E qual o problema disso? O problema é que isso minimiza a sua essência original. E quando Deus vem e te chama e fala, vem, você é meu, e te vocaciona, e diz agora, a partir de mim, faça isso, você não acredita. Por quê? Porque você vai pensar tudo o que Ele está falando com você a partir da sua psique e não a partir da sua essência original. Por isso que quando Ele vem mudando e renomeando e chamando por um nome. Por quê? O nome significa a sua essência, o seu caráter, a sua missão e o seu propósito. O nome carrega a essência original. Por isso que Ele trabalha num menino e o que a sua história fez ele se tornar Jacó e começa a tratar a vida de Jacó. Aquele que enganou foi enganado. O que ofendeu teve que perdoar e ser perdoado. Estão entendendo? Ele começa a tratar na estrutura de caráter e de essência de um homem chamado Jacó. Até que chega um ponto que ele fala, agora você não é mais Jacó, agora você é um príncipe. Você é o primeiro de uma família que vai se tornar um povo, uma nação e um reino de sacerdotes para testemunhar a todas as nações de todos os tempos da história da humanidade. Um homem. Estão entendendo? Que teve que ser chamado para que a sua vocação fizesse sentido. Estão entendendo isso? O chamado tem a ver com a volta. O chamado tem a ver com você entender a obra da redenção, que você foi comprado e que a sua vida não pertence mais a você mesmo. Estamos juntos? Se você for olhar em Hebreus capítulo 5, você vai ver que Cristo fala claramente que Deus nunca se agradou com holocaustos e sacrifícios.
Você acha que Deus tinha prazer com litros e litros e litros de sangue escorrendo pelas escadarias do templo? E que Ele gostava daquele cheiro de sangue podre pela cidade? E o autor de Hebreus fala que sacrifícios e holocausto não quiseste. Mas eis que eu disse, Deus, eis-me aqui. Aqui estou para fazer a sua. O que Deus sempre quis é que nós fôssemos dele. Só isso. Estão entendendo isso? Isso faz você entender depois todas as vezes que foi derramado sangue e os altares de sacrifício na história. Por quê? Porque Levíticos 17:11 fala que a vida da carne está no sangue. Se você derrama o sangue, você derrama uma. E toda vez que alguém derramava um sangue, falava, eu estou dando a minha vida a você. Essa foi a diferença entre Caim e Abel. Caim era como nós, era um homem que pensava as coisas que ele podia fazer. Estão entendendo? E ele ofereceu a Deus aquilo que ele podia fazer. E quando Abel derramou sangue, pela fé ele falou, estou derramando vida. É a vida que eu estou te dando. Não é o que eu posso fazer, é a vida. Isso são homens que entendem o chamado, porque o chamado fala de remir. E sem sangue não há remissão de pecado. Entender a remissão é entender o sangue. E derramar sangue é dar vida. Estão entendendo? É falar, eu estou dando a você a minha vida. E a partir de Abel, uma linhagem de reino de Deus se estabeleceu na terra. O que Noé fez? Noé construiu uma arca. E de repente, passado o devido tempo, ele percebeu que era chegado o momento de abrir a janela e de ver novos horizontes. E ele ficou esperando o tempo, a hora certa de poder sair da arca. E quando ele percebeu o momento de sair da arca, ele saiu da arca, pisou na terra, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Um altar. Por quê? Ele estava querendo dizer, Deus, eu não sei o que fazer daqui para frente, mas estou te oferecendo a minha vida. Ele não saiu cheio de planos, cheio de coisas que ele queria fazer. Estão entendendo? Nós sempre pensamos chamado em um monte de coisas que queremos fazer. E o que ele fala aí, começa estabelecendo um altar. O que o altar é? Eu estou te dando a minha vida e eu não sei o que fazer daqui para frente. Mas o chamado é quando a minha vida é sua. E se a minha vida é sua, em você, eu sempre vou saber o que fazer. Estão entendendo isso, queridos? A mesma coisa como nós falamos hoje de manhã com Abraão, não é? Abraão ouviu uma palavra, sai. E quando ele saiu, o Senhor apareceu para ele. E o que ele fez? Levantou um altar. Porque ele diz, uau, o Senhor está me dando uma terra, uma descendência, um nome. E eu não sei como isso vai acontecer, porque a minha esposa é estéril, mas eu levanto aqui um altar, eu estou oferecendo a minha vida. Se a minha vida é sua, e se você falou que isso vai acontecer, você vai fazer isso acontecer. O problema é que nós criamos uma ideia que nós fazemos as coisas de Deus acontecerem na terra. Nós não fazemos as coisas de Deus acontecerem na terra. Nós temos que sim entender os processos e estarmos prontos para as coisas que Ele falou que vão acontecer nos momentos específicos. Noé fez um dilúvio acontecer ou ele teve que entender um cronograma e uma agenda e estar pronto para o dia que Deus falou que aquilo ia acontecer? Estão entendendo? Nós estamos tentando fazer tantas coisas acontecerem que corremos o risco de não estarmos prontos para as coisas que Ele falou que vão acontecer. Eu tenho uma visão otimista sobre a igreja evangélica no Brasil. Eu não sou pessimista. Eu vou falar uma coisa aqui, você pode se escandalizar até. Eu acredito que 90% das coisas que muitas pessoas falam no Brasil, dentro da religião evangélica, podem ter sido faladas por Deus. Mas qual é o problema? O problema é que Deus pode falar algo, mas se eu não sou um homem que entrega a vida para Ele, para que Ele faça o que Ele falou a partir da minha vida, eu corro o risco de não saber interpretar, inquirir, entender e aplicar a ação estratégica para que aquilo que Ele falou seja dele. Porque Ele pode ter falado algo e o resultado não tem nada a ver com o que Ele falou, logo o resultado não é dele. Um exemplo, Abraão ouviu uma palavra, eu vou te dar um filho.
E ele derrama um altar e fala, ok, eu não sei como isso pode acontecer, mas eu te dou a minha. Mas a sua mulher, ela tinha essa estrutura da psique muito pequena. Estão entendendo? Porque na psique dela, ela só conseguia ver que ela não podia ter filhos. Mas Deus estava querendo dar um novo nome, uma nova essência. Ou seja, eu quero fazer você do tamanho da palavra que eu vou colocar sobre a sua vida. Porque se eu não estou no tamanho da palavra que Deus colocou sobre a minha vida, eu vou sempre diminuir o que Ele está falando. E é o que eu vou falar, não, é só um filho, então pega H e gera um filho. Mas não era só um filho, era a promessa de um descendente que poderia ser, na leitura de Paulo em Gálatas 5, um tipo de Cristo para abençoar o início de uma descendência para todas as famílias da terra. Deus falou, eu vou abençoar todas as famílias da terra de todos os tempos. E ela pensou, é só um filho. Isso é perder a vida. Como perder a vida? Nós vamos ter que levantar um altar e falar, eu estou perdendo a minha vida, eu quero dedicar a minha vida a você, porque a partir da minha psique, tudo que você fala eu vou diminuir, vai ser muito pequeno. E você pensa, é só o meu ministério? Ou é só a minha música? É só uma mensagem? Isso é renomear alguém. Ele fala, Abraão, ser pai de multidões é muito pequeno. Você é um pai de nações. Estão entendendo o que está falando? O chamado é isso. O chamado é tirar o medo. O chamado é trazer convicção da remissão pelo sangue. E derramar sangue é dizer, a minha vida de novo é sua. Assim como Adão no princípio, a vida dele era sua. Não era autônoma, não era independente. Estão entendendo? A vida do homem se tornou autônoma, se tornou independente, porque agora ele pensava segundo os seus próprios pensamentos e decidia os seus próprios caminhos, que se transformaram em caminhos de morte. Estamos juntos? E a remissão é você entender que há uma obra para que a sua vida seja de novo dele. E quando a sua vida é de novo dele, você reencontra a sua essência, que é muito maior do que a sua história disse que você é. Estamos juntos? E você entende, uau, eu sou de Deus. Isso é chamado. E o que é a vocação? A vocação é com o que eu me ocupo a partir do lugar espiritual em que eu estou. Se o chamado é voltar ao lugar espiritual em que eu devo estar, originalmente, em Cristo, a partir do estar em Cristo, eu vou me ocupar. Estão entendendo? A partir do estar em Cristo, eu vou me movimentar, me ocupar, servindo a terra com trabalho. Isso é vocação. É tudo o que eu faço a partir do meu chamado. Olha que lindo que está na sua Bíblia, em Efésios capítulo 4. Tem alguém aí? Rogo-vos, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes. Olha que lindo isso. Viva do modo digno da sua vocação, de acordo com o seu que você foi chamado. Então a forma como eu vivo a vocação, ela depende do meu chamado, porque o chamado é voltar a Ele. Estamos juntos? E voltar a Ele, nele, eu me ocupo. E à medida que eu me ocupar, isso vai fazer com que eu venha cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque Paulo fala que Ele, de antemão, nos chamou para as obras que desde a eternidade nos preparou para que andássemos nela. Uau! Isso é muito doido. Então tem uma vocação. Mas a vocação hoje, por causa do lugar em que nós estamos, precisamos primeiro de um chamado. O chamado é a volta a Ele. Estão entendendo isso, queridos? Eu fico pensando, aí eu comecei a ler os evangelhos para tentar perceber como isso funcionava. E aí eu vi um homem chamado Pedro, e esse cara estava pescando. Ele tinha a MEI dele, era um microempreendedor individual, né? Estava ali pescando e tinha ali os seus peixinhos, ele passava os peixes, tinha a produção, a limpagem, e aí a venda, e tinha ali a microempresa dele funcionando, e de repente passa um homem no meio deles e fala, ei você, segue-me.
que ele fez? O texto fala que imediatamente ele deixou tudo e seguiu. O que quer dizer isso? Ele parou e falou assim, agora quem que vai cuidar da minha empresa? Quem que vai ser o responsável enquanto eu vou para ver o que eu não sei que vai acontecer daqui para frente, mas eu não sei nem quem é esse cara que está me chamando, mas eu fico pensando, o que aconteceu ali? O que aconteceu que ele ouviu uma voz chamando ele e ficou burro. Ele parou de pensar, ele ficou assim. E foi. Estão entendendo o que é isso? A impressão que eu tenho é que era a voz. É que dentro dele algo disse. É a voz. Quem é que estava no Éden quando falou, Adão, onde está? De quem era aquela voz? De quem era aquela voz? Que Deus? Isso é muito abstrato para mim. Que Deus? Era o Verbo, o Filho, o Cristo, ele que estava ali. Estão entendendo? Era a mesma pessoa. Logo, era a mesma voz. O que é o chamado? É quando dentro de você, você identifica, uau, eu nasci para ouvir essa voz. E quando você entende, uau, eu nasci para ouvir essa voz. Eu entendo porque meu pai caiu de joelho chorando um dia e falou assim, eu quero. Eu falei assim, meu Deus, eu estou há 10 anos pregando para esse cara. De repente, o que aconteceu? Ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz que te deixa burro. Entende o que eu estou falando? Você não pensa, você não vai calcular, deixa eu ver quem que vai cuidar disso. Aí você me fala, não, mas a empresa de Pedro era pequena, não movimentava muito recurso. Aí vamos pegar Mateus. Mateus movimentava mais dinheiro, porque ele era cobrador de impostos. E de repente ele estava sentado movimentando dinheiro e alguém disse para ele, ei, você, segue-me. O que ele faz? Imediatamente larga tudo. Uau, cara. Isso é chamado. E eu queria encorajar você, não pense em fazer nada enquanto você não tiver convicção de que essa voz te chamou, filhão. De que essa voz penetrou você. E não te deu chance de pensar em mais nada a não ser dizer, eis-me aqui, a minha vida é sua, para sempre. Isso é chamado. Estamos juntos? E quando eu estou nele, tudo que eu fizer nele vai ser bom. Paulo fala em Coríntios que sejam abundantes, pois, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele está querendo dizer, você pode fazer muita coisa, mas lembre que só no Senhor não é vão. O que eu faço nele tem vida, valor, sentido e significado. E nós não podemos mais ficar nos envolvendo em coisas que vão tomar a nossa energia, o nosso tempo, o nosso recurso e nos cansar. E nós vamos ver, que droga! Tem alguém aí? Eu quero te contar um exemplo de 2 homens, para a gente entender isso na prática. O primeiro deles é Moisés. E todos nós conhecemos a história de Moisés. E para mim, Moisés foi um homem que representa muito o tempo que nós estamos vivendo hoje. E ele foi salvo das águas, foi tirado das águas, um homem que foi salvo com um propósito. Repita comigo, Deus me amou para me salvar. E me salvou para um propósito. Então todos nós fomos salvos para um propósito. E Moisés foi salvo para um propósito. E ele sabia, ele conhecia a história. Só que o texto fala que, isso você vai encontrar lá em Atos 2:22 e em Hebreus 11:24, fala que de repente ele chegou à idade de 40 anos, e era um homem formado. E Atos 2 fala que ele foi ensinado em toda a ciência do Egito, ou seja, ele fez faculdade, estava formado, tinha 40 anos, e de repente ele olhou para a vida dele e falou assim, uau, eu estou pronto. Estão entendendo? Eu sei a minha história, eu olho para a aflição do meu povo, eu carrego uma vocação dentro de mim, eu tenho que fazer algo pelo meu povo. A vocação dentro dele era genuína? Sim ou não? Sim! Deus deu? Sim ou não? Mas ele já tinha um chamado?
Não, e vocação sem chamado é igual frustração. Porque você cria expectativa de que as coisas vão dar certo e não dão. E aí ele foi cumprir a vocação dele. Eu vou fazer algo pelo meu povo, porque essa é a minha vocação. Eu fui salvo de ser morto pelo faraó por causa disso. E ele foi tentar conciliar um egípcio e um hebreu. E enquanto ele conciliava os dois, ele matou um. Uau, que ministério pastoral incrível. Gente, ele matou uma pessoa tentando conciliar. Imagina se estivesse com raiva. E aí ele teve que esconder o corpo e fugiu para Midian. Sabe o que significa a palavra Midian? Conflito. E sabe qual era o momento em que o povo de Israel estava vivendo? E estava batendo a agenda de Deus, 400 anos. Era o momento decisivo de uma nova referência se levantar num tempo. Por quê? Porque Êxodo 1 fala que José e a geração de José tinha morrido. E que os filhos de Israel haviam se multiplicado muito. E que havia um novo faraó que não conhecia José. Estão entendendo? Então todo o cenário era um cenário em crise de identidade. Porque nasceu uma nova geração sem referenciais. O que são referenciais? São aqueles homens que lembram de onde você veio, por que você está onde você está e onde você tem que chegar. E quando você não sabe de onde você veio e para onde você tem que ir, você vai se adaptar onde você está. E hoje nós temos uma geração de jovens se adaptando num lugar em que eles não foram chamados para estar. Por quê? Porque não tem ninguém para lembrar da história, de onde nós viemos, por que estamos onde estamos e para onde temos que ir. Enquanto há toda uma geração em crise de identidade, um homem que era o homem separado por Deus para ser a nova referência, foi tentar cumprir a vocação sem chamado. E isso gerou o quê? Frustração. E ele foi morar 39 anos num lugar chamado conflito, de cativeiro. Mas a palavra a Abraão em Gênesis 15 foi de 400 anos. Quem perdeu a conta? Se eram 400, por que Êxodo 20 fala que foram 430? Porque o homem, que deveria ser o homem da agenda dos 400 anos, tentou cumprir a vocação antes de ter o seu chamado. E ele ficou 30 e poucos anos em conflito, e foi o tempo de atraso que gerou no propósito. Toda vez que você tenta cumprir vocação sem chamado, você traz atraso para o que Deus quer fazer num tempo e num lugar. E sabe o que aconteceu nesse tempo que ele estava em conflito? Ele teve um encontro num lugar chamado Monte Horebe. E sabe o que aconteceu ali? O chamado. Ele teve um encontro em que havia uma árvore, um fogo, uma voz, que coisa louca. E Deus fala com ele: ei, tira a sandália dos seus pés. Para de andar pelos seus próprios caminhos. Para, eu vou te explicar agora o meu plano para a sua vida. Uau! Quando ele tem uma experiência de chamado, de estar frente a frente com Deus, de reconhecer a voz, e ele dizer: agora eu entendi tudo. Estão entendendo? Deus só fala para ele: ei, o que você tem na sua mão? Um cajado. Ele fala: muito bem, dá para mudar o mundo com o que você tem na sua mão. Um pedaço de pau. E a gente acha que precisa de um monte de dinheiro. Porque o chamado faz você entender que você não precisa de recurso. Porque o chamado te coloca nele, e nele tudo funciona. A única coisa que ele tinha que vencer era a sua própria frustração. Ei, eles não vão acreditar. Por quê? Porque eu já tentei e não deu certo. Porque vocação sem chamado é frustração. E ele teve que vencer a sua própria frustração, o seu próprio medo. Porque agora ele tinha um chamado, sabia o que fazer. Mas agora como que eu vou fazer se eu já tentei sem chamado e deu errado? Estão entendendo? Que dilema! Quando eu ouvi falar de um homem chamado Paulo. Atos 22 fala que Paulo foi um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Era a melhor escola rabínica da época. Era um homem incrível. Filipenses 4, ele fala, Filipenses 2 ou 4, não me recordo muito bem, ele fala que ele era hebreus de hebreus, fariseu, quanto à lei irrepreensível. Um homem que olhou para a sua formação, para a sua estrutura, para o seu zelo. E ele falou assim: eu vou fazer algo que agrade a Deus na terra. E eu vou matar todos esses crentes.
E Deus vai ficar feliz comigo porque eles estão atrapalhando tudo. Quem foi? Quem foi Saulo? Um homem cumprindo vocação sem chamado. Fazendo as coisas a partir da sua própria capacidade. Fazendo as coisas a partir do seu próprio projeto. Fazendo as coisas a partir do seu próprio pensamento. Fazendo as coisas a partir da sua própria força. Da sua própria escola, da sua própria teologia. Estão entendendo? E de repente ele precisou ter uma experiência de chamado para que a vocação fizesse sentido. E isso aconteceu na estrada de Damasco. Na estrada de Damasco ele se deparou com a mesma luz, que era a luz que estava lá com Moisés, porque era a mesma pessoa que falou com Moisés, é a mesma pessoa que falou com Paulo. Ele falou assim: ei amigo, por que me persegues? Mas ele estava indo perseguir cristãos. O texto fala que ele estava indo perseguir cristãos. E Yeshua Cristo aparece para ele e fala: ei, por que me persegue? Uau, cara. Não é incrível isso? Quem Paulo estava perseguindo cristãos? O Cristo. E naquele momento ele cai do cavalo, porque cavalo é uma das figuras para ministério. E se você não parar, ele vai ter que te derrubar, e o chamado te derruba do que você estava fazendo para entender a essência de quem você é primeiro. Estão entendendo? Porque nós achamos que temos que fazer para ser, nós temos que nos tornar para fazer. É o chamado para a vocação. Não vocação mais sem chamado, querido. Não vai dar certo. Não mais pensar como funcionários, operários, mas pensar como homens de uma igreja estratégica que é construída, que é formada, para que então algo possa se estabelecer. Deus sempre só veio nos tabernáculos quando eles ficaram prontos. Estão entendendo? A glória do Senhor encheu o templo de Salomão quando? Quando a casa ficou pronta. E o Espírito do Senhor veio sobre os apóstolos em Atos quando? Quando eles estavam prontos. Aquilo que nós esperamos que aconteça só vai vir quando nós... Não é pelo que eu faço, mas é pelo como eu me torno apto para que aquilo aconteça. Foi José que fez a visão que Deus deu da sua vida se cumprir? Foi ele que fez isso se cumprir? Ou ele teve que se tornar pronto para o dia em que Deus falou que isso ia acontecer? Ele tentou convencer os irmãos, deu certo? Então você vai tentar convencer sua família da sua vocação, pode dar certo? Pode, não pode, mas não é isso que vai determinar se você vai cumprir a vocação ou não. Aí ele, não, minha família não aceitou, me vendeu, me rejeitou, porque eu falei da minha vocação. Aí eu fui tentar ser o melhor funcionário do ano, na casa de Potifar, porque aí eu vou ser promovido, e vou ter recurso, e vou fazer a minha vocação. Eu vou trabalhar, e eu vou... Estão entendendo? Um cara que teve a visão da sua vocação e fala, eu vou fazer de tudo para isso dar certo. Aí você diz isso, não preciso da minha família, eu vou trabalhar, eu vou construir algo e vou cumprir minha vocação. Aí não dá certo, você vai preso. Aí quando você está preso, o que você vai fazer? Fala assim, agora eu preciso de amigos. E eu vou montar a minha rede ministerial. E ele começou a fazer amigos, porque se eu tiver a minha rede ministerial, a minha rede vai me impulsionar para poder chegar no meu lugar, para ser o primeiro-ministro do Egito. E aí ele fica muito amigo de um copeiro. Lembra da história? E o copeiro é liberto. Só que o texto fala que demorou ainda mais 2 anos. E rabinos falam que Deus fez questão de fazer demorar mais 2 anos para que José não pensasse que foi a sua rede ministerial que jogou ele lá para cima. Que o Deus que falou é o Deus que cumpre. E o ouvir a voz é o chamado. Estão entendendo? Sim ou não? E aí, de repente, Paulo teve a experiência com o chamado. E quando ele tem experiência com o chamado, ele fica cego por 3 dias. E durante esse tempo ele não consegue ver nada a não ser ele mesmo. Só que preste atenção, o que está acontecendo nesse cenário? O que está acontecendo nesse cenário é uma crise. Que crise? Uma crise de identidade. Por quê? Porque no capítulo 10, Deus dá uma visão a Pedro em Jope. E que visão? Animais quadrúpedes, de 4 patas em lençóis de 4 pontas. Ou seja, vocês precisam lembrar que a grande comissão é de pregar o evangelho a toda criatura, a todos os homens, e eles só queriam pregar para judeus, estavam numa crise de identidade. Será que o Espírito pode ir aos judeus, aos gentios, mas nós só pregamos para judeus? Enquanto ele estava nessa luta, não chame de imundo que eu chamei para ser santo, não chame de imundo que eu chamei para ser santo. Enquanto Deus falava com Pedro, entenda, a palavra é o verbo, se Deus está falando aqui, ele já está movendo um monte de coisa em volta do que ele está falando, e ele está falando com Pedro, e daqui a pouco já está saindo 2 homens da casa de Cornélio.
E Deus falando com Pedro, e 2 homens vindo da casa de Cornélio. E ele falando com Pedro, e 2 homens vindo da casa de Cornélio. Quando ele sai daquela experiência com Deus, tim-tum, eram os homens. Quem? Enviados da casa de Cornélio, que ele não poderia chamar de imundo, porque Deus já havia chamado esses homens para serem santos. Era um momento de mudança, era um momento em que a igreja de Jerusalém tinha que se abrir para um novo tempo, para um novo tipo de gente, para um novo tipo de operação, para um novo tempo e uma nova maneira de funcionar, expandindo para tocar lugares nunca tocados antes. Esse era o momento da igreja. Estão entendendo isso? Enquanto a igreja estava nessa crise, havia em paralelo um homem cego e pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? E ele voltou para a terra natal dele, para Tarso, e ficou lá, quietinho, em crise. E aqui, a igreja vivendo um momento que precisava de alguém que entendesse esse tempo de avanço. Estamos juntos? Eu percebo que nós estamos vivendo, assim como nos dias de Moisés, como nos dias de Paulo, tempos em que muitas coisas estão mudando, em que uma geração espera por novos referenciais que vão apontar um caminho para um novo tempo. Só que esses homens que foram chamados para isso estão em crise. Por quê? Porque tentaram fazer coisas sem clareza de chamado, sem estar nele, sem depender dele, sem entender que o chamado é: ei, a minha vida é sua. Tem alguém aí? Eu queria que nessa noite fosse uma noite de você recomeçar. Porque talvez, assim como Moisés, e assim como Paulo, e assim como muitos outros homens, você possa estar pensando assim, eu não quero mais me envolver com isso de novo. Eu não sei se vai dar certo. Eu quero te dizer uma coisa, que o culpado das frustrações somos nós mesmos. Porque nós criamos expectativas em que Deus não falou o que era para fazer. Nós, por estarmos maduros, por ter feito uma escola de avivamento, por ter teologia, por tempo de carteirinha de membresia, ou por algum outro motivo que te fez acreditar que você poderia fazer alguma coisa sem uma clareza de chamado. Sem estar nele e sem deixar ele fazer em você. Estão entendendo isso, queridos? Eu entendo que nós precisamos de uma cura. Assim como aqueles 2 discípulos da estrada de Emaús, lembram deles? Homens que tinham desistido, cara. E olhando assim, parece ser algo tão estúpido. Por quê? Porque o túmulo estava vazio. Tudo o que Cristo falou que ia acontecer no 3º dia já tinha acontecido. E mesmo assim eles falaram, é verdade que o túmulo está vazio. É verdade que mulheres foram lá e viram que ele não está mais. É verdade que elas viram anjos. É verdade tudo isso, mas nós achamos que ele ia tirar o reino de Roma, de Israel, e ele ia redimir todo mundo agora. E Cristo fala, ai meu Deus do céu. E Cristo anda 12 quilômetros com 2 homens frustrados, porque criaram expectativa em coisas que ele não falou que ia fazer. Ele fez o que ele falou que ia fazer. Ei, no 3º dia eu vou ressuscitar. É isso que ele falou que ia fazer. Ele não falou que ia tirar Herodes, não falou que ia responder às expectativas nacionalistas, políticas, governamentais, financeiras, econômicas dele. Ele falou, eu vou fazer isso. Eu vou ressuscitar o 3º dia e vou tomar a chave da morte e do inferno e restabelecer toda a autoridade sobre os meus ombros. O que ele falou que ele ia fazer, ele fez. Abriu as Escrituras e começou a falar desde Moisés. Imagine uma aula dessa, 12 quilômetros, Cristo falando de como ele aparece em todas as Escrituras desde Moisés. Uau! No final dessa conversa, um olhou para o outro e fala, não queimava você enquanto ele falava? Porque a palavra é espírito e vida. Estão entendendo? Não é uma ideia? É um sopro que faz queimar coisas apagadas, que faz reacender coisas que você não acreditava mais. E eu oro para que a palavra tenha esse efeito na sua vida hoje, de ser espírito e vida, reacendendo coisas que talvez você não acreditava mais, reacendendo coisas que talvez você estava calculando e tentando pensar mais em você do que no propósito. O único lugar seguro para a sua vida vai ser no propósito, querido. Eles falam, vamos para Emaús, porque em Emaús não tem montanhas. São planícies, podemos ver pelos nossos próprios olhos.
Não, o lugar que eles tinham que estar é em Jerusalém. Esse era o lugar mais seguro em que eles poderiam estar. No lugar que Deus falou que eles tinham que estar. Não no lugar que você acha que tem que ir, porque parece que é melhor para você. Estão entendendo? Não fuja. Eu quero nessa noite desafiar você a deixar que o Senhor te tire de um lugar chamado conflito. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de ficar em crise existencial enquanto uma geração toda está precisando de alguém dizendo: ei, é para lá. Há um caminho se abrindo no deserto. Saiam dela. Saiam dela. A mesma coisa que Moisés falou no Egito é a mesma coisa que Apocalipse fala, só que muda o nome. Não é mais Egito, agora é Babilônia. Saiam dela, mas são os mesmos libertadores. Estão entendendo? E para que possamos ser homens que falam: ei, saiam dela e vamos para lá. Precisamos ser homens que vão romper com esse lugar de crise existencial, de crise ministerial, de crise... quem sou eu? Para onde vou? Onde sou? Droga. Tem alguém aí? Primeira coisa que eu queria orar com vocês nessa noite é para que você ore. Eu preciso desse lugar de um reencontro com o meu chamado. Esqueça aquilo que você sonha que você se vê fazendo. Isso vai se cumprir. Você precisa encontrar o seu lugar nele. Estão entendendo isso, queridos? Sim ou não? Sim ou não? E outra coisa que eu quero que vocês orem hoje e oremos juntos é que ninguém consegue cumprir vocação sozinho. Tudo bem, Moisés teve uma experiência com o chamado e agora sabia qual era a vocação. Mas ele conseguiu fazer isso sozinho? Ele falou: eu vou precisar de um Arão. Deus falava com Moisés e Arão falava com o povo. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Ele falou: Moisés, você vai ser como por Deus a Arão. O que você falar, Arão vai dizer. Sabe o que quer dizer isso? Que Arão acreditava tanto no que Moisés falava, que falava: o que você está falando é Deus falando. Uau! Sabe como nós conseguimos levantar homens e mulheres que vão conseguir recuperar a sua identidade, o seu chamado e a sua vocação por um tempo? Quando nós começarmos a nos cercar de pessoas que acreditam. E eu abençoo, comece a se cercar de pessoas que acreditam. Todo Moisés precisa de um Arão para que as coisas funcionem, querido. Ninguém consegue cumprir vocação sozinho. Esse foi o grande problema de Elias. Esse foi o grande problema de João Batista. Qual foi o problema de Elias? Eu estou sozinho, eu sou o herói da minha geração e agora Jezabel quer me matar. Eu falei: você não entendeu nada, cara. Tem mais 7.000. Se você não consegue ver que eu estou fazendo com toda uma geração, que não é só você, unge outro, porque você já chegou no limite do seu entendimento. A mesma coisa João Batista. Ei, o que está acontecendo? E os seus discípulos foram andar com Yeshua, e aí, enquanto ele vê Yeshua curando as pessoas, libertando as pessoas, ele fala: mas ninguém vai mexer com o sistema, ninguém vai destruir o sistema, ninguém vai mexer com isso aqui. Olha lá Herodes, olha Herodias, olha o que estão fazendo no sistema, e eu vou lutar contra o sistema. Que burro! Sabe por quê? Porque ele foi falar contra coisas que Jesus não estava falando. Ele não entendeu. Tentou entrar num nível de vocação que não tinha nada a ver com o chamado dele, era só ser uma voz e apontar o cordeiro. Estão entendendo isso? Nós não podemos mais ser homens de missões suicida. Para mim, a missão de João Batista foi uma missão suicida, porque ele foi mexer com coisas que Cristo não estava mexendo. Se ele falou: ei, você é aquele cujo qual eu não sou digno de desatar as sandálias, sabe o que eu acho que ele deveria ter feito? Ir e ficar sentado nessa sandália. E dizer: eu vou ficar até eu morrer te ouvindo. Não vou perder minha cabeça por fazer uma coisa que você não está fazendo. Estão entendendo? Cuidado da geração de João Batista. Porque nós precisamos de uma geração de referências, e não uma geração de pseudo-heróis suicidas. É um tempo de reencontrar o chamado, e no chamado, ter uma clareza vocacional. O que é vocacional? Servir quem? A todos. A partir dele, servir.
Estamos juntos? Eu abençoo para que essa comunidade seja uma comunidade de homens grandes. Quem é o maior no reino? O que serve a todos. Não servir um lugar, a todos. Estamos aqui há 1 hora falando de homens grandes. Mas não podemos falar de homens grandes para as pessoas que querem para a vida toda serem pequenas. Isso é um pecado. O desejo do meu coração é que Deus levante aqui homens grandes, que sirvam a todos, que sirvam a um propósito, pelo propósito. Estamos juntos? E não sirvam sozinhos, porque para Elias não deu certo, para João Batista muito menos. Não estamos mais vivendo a era dos grandes heróis que morrem sozinhos. Isso foi lindo, foi muito bom, mas é um momento de pensarmos coletivamente. Sempre quando Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo no mundo todo. Deus não é evangélico, Deus não falou só com Daniel, falou com Ciro, Nabucodonosor, com Faraó. Ele fala, ele move coisas no mundo todo. Não é à toa que estamos vivendo a era das redes. Ninguém fala assim, eu vou montar a minha mega empresa sozinho. Não, são grupos empresariais, pessoas que se unem. É a era do corporativismo. Porque Deus está fazendo isso, está sinalizando um tempo. É a era de pensarmos coletivamente. É a era de nos movermos corporativamente. Estão entendendo isso? Deus está sinalizando isso num tempo, porque Deus é o Deus do mundo, que move as coisas no mundo, que fala por meio de várias situações. Estamos juntos? Sim ou não? E Moisés precisou de um Arão, assim como Paulo precisou de um Barnabé. Quem são esses homens? São homens chaves por um tempo. Que falam, Moisés, eu acredito, então vamos. Estão entendendo? Barnabé olhou para aquela situação e fala, Jerusalém está em crise. Jerusalém não quer ir até os confins da terra. Jerusalém não quer pregar para pessoas diferentes dos judeus. Jerusalém não vai. E agora? É preciso ir. A grande comissão é para todos os homens. E está se abrindo na casa de Cornélio. Os gentios estão recebendo o Espírito. Deus está fazendo algo. E agora? Quem vai? E Barnabé faz uma leitura do cenário e fala, eu sei quem vai. Capítulo 12 fala que Barnabé foi até Tarso. Buscou um homem chamado Saulo, que agora já é Paulo. E fala, ei, vamos para Antioquia. Uau! Olha que lindo isso. Você já parou para pensar que esse pode ser o nosso trabalho? Você já parou para pensar que talvez a sua vida toda você ficou pensando em ter um ministério? E talvez a sua vida seja pensar, ei, quem é um menino que pode ir até onde a igreja não quer ir? E você vai pegar, ei, eu lembrei dele. Vem cá, Saulo. É você que vai. Eu te pergunto, quem foi o mais importante, Saulo ou Barnabé? Porque se não existisse um Barnabé, Paulo não queria. Eu quero ser um Barnabé. Estão entendendo isso? Porque sem Barnabé não existirão Paulos. Sem Arãos não existirão Moisés. E a gente sempre quer ser o Moisés, né? Talvez eu e você, talvez alguns irmãos mais experientes aqui, talvez sejamos hoje os Barnabés de uma nova geração. E talvez tenhamos que ter humildade para abrir mão de querer ser o Paulo de uma geração. Estão entendendo isso, queridos? Não estou falando que é uma regra, mas eu estou pensando, será que eu vou ser fiel mesmo ao meu chamado e à vocação a partir do chamado, ou eu vou ser escravo de um sonho? Estão entendendo isso? E eu queria que nós orássemos, né? E que essa noite pudesse ser uma noite de recomeçar. A partir de hoje à noite, judeus do mundo todo estão celebrando um ano novo judaico, né? E para eles, o ano novo judaico é um dia de um despertar, para um recomeço, para um retornar e para um retomar. Quem sabe nessa noite seja uma noite de você retornar a um lugar do chamado e retomar a sua vocação. Um lugar de recomeçar. Eu vivi isso. Em 2010, eu sofri algumas dores com relação à perda
a perda de equipe, a perda de muitas coisas que não deram certo, muitas coisas que se equivocaram. E eu parei um momento da minha vida e falei assim, eu preciso sair daqui. E eu fui morar em outro lugar e fiquei um tempo parado, morando no meio do mato. Voltei, fui trabalhar e fui reorganizar a minha vida. Até que chegou um amigo que hoje é o pastor da comunidade em Curitiba, entrou na minha casa e falou assim, ei, é hora de voltar. Agora eu te pergunto, quem é mais importante hoje, eu ou um homem chamado Fábio Braga? Foi esse homem chamado Fábio Braga. Porque ele foi lá e falou assim, ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nós estamos vivendo dias em que uma geração está clamando. Uma geração está muito decepcionada. Uma geração está muito frustrada com todas as instituições da sociedade, não é? Porque criou expectativa sobre uma igreja que não respondeu. Criou uma expectativa sobre a política de um governo que não respondeu. Criou expectativa sobre uma instituição chamada família, casamento, que não respondeu. E agora nós vemos uma geração que não quer mais igreja, que não quer mais a política, que não quer mais a família. E está assim, me mostra alguma coisa que funcione. Me aponte um caminho para que eu volte a acreditar no casamento, para que eu volte a acreditar na igreja, para que eu volte a acreditar que nós podemos governar uma cidade com justiça. E nós vamos ser homens que vão aceitar o chamado em Deus para mostrar um caminho, ou vamos continuar na mesma crise? E atrasando coisas que talvez Deus já poderia estar fazendo no nosso meio. Eu queria encorajar você, não se atrase. Que hoje possa ser para todos nós um novo dia de recomeçar. Eu tenho um amigo que, uma vez ele me apresentou assim, eu quero trazer aqui o Anderson e para mim ele é um homem que nunca teve medo de começar de novo. Porque várias vezes na minha vida, sobre a mesma palavra e sobre a mesma convicção, eu comecei de novo. Estamos juntos? E eu tenho um lema na minha vida, que se deu certo, glória a Deus. Se deu errado, a culpa é minha. E o que eu tenho que fazer? Tenho que me reencontrar. Sempre, quantas vezes for necessário. Não se ofender. Não se ofender. Estamos juntos? Sim ou não? Isso faz sentido para você? Queria que você ficasse de pé. Queria que nós orássemos.